Oi, oi, está começando o programa Adoração dessa semana, muito prazer. Hoje nós vamos falar sobre comunhão versus confusão. Isso é mesmo. Como assim? Sua família tem defeitos, tem pessoas com problemas, com crises. Olha, a minha tem várias. Minha família também é uma loucura. E na palavra não é diferente. Nós vamos descobrir como a Bíblia lida com a gente apesar disso. Está começando o programa Adoração. Oi, oi, prazerzão, feliz sábado, muito prazer, está começando o programa Adoração dessa semana. Olha, estou pedindo aqui permissão para entrar na sua casa e na sua sala e passar esse sábado com você, a gente vai abrir a Bíblia e aprender juntos, vai ser bem legal. Me apresento, meu nome é Stefan Max, sou do departamento infantil aqui da Novo Tempo. Se seu filho ou você mesmo consome algo do nosso conteúdo infantil, eu sou amigo próximo ali da tia Cecel, sempre estou com ela, pessoal do Super Lupa, do estudo bíblico para o seu Ronilson também, sabia? Brincadeira. Mas é um prazer estar aí no departamento infantil, ali nos bastidores, escrevendo alguns episódios. Também escrevo estudos bíblicos junto com o pessoal muito legal, estudos bíblicos para você. E também para o público infantil. Aguarde aí que está chegando coisa nova, vai ser bem legal. Eu quero mostrar para você esse presente que a gente tem para você. Esse daqui é a revista Esperança Novo Tempo. Pais preparados, filhos de caráter. Isso daqui é um presente da Novo Tempo para você. Você entra ali no nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela, que é o 12982444449, ou nosso telefone, que é 12 21 27 31 21. Ou também o nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Você entra ali, faz o pedido e olha que legal. Essa revista é sua. De graça. Tá joia? É o nosso presente. Isso daqui tem tudo a ver com o que a gente vai falar na mensagem de hoje. E espero que seja uma bênção para você. Tá bom? Olha, eu quero de coração, não só que você peça essa revista toda feita especialmente para você, mas eu espero de coração que eu não seja aqui um pregador num púlpito frio e distante de você. Eu quero realmente que você se sinta que eu estou aí na sua sala, sentado com você, com a Bíblia aberta, para a gente aprender juntos, tá bom? Eu quero orar com você antes, tá bom? Eu vou abrir a Bíblia. Se você tiver sua Bíblia aí, seria muito legal se você abrisse. Se não tiver sua Bíblia, eu abro para você, não tem problema. Mas eu acho importante a gente dedicar para Deus esse instante. Tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor Jesus, fala com a gente, por favor. Abra o nosso coração, abra a nossa mente. Por favor, Pai, que essas palavras aqui, em preto e branco, escritas há tanto tempo, se tornem vivas na nossa vida. Que a gente veja que o Senhor ainda fala com a gente hoje. Nós cremos não em homens, não em pregadores, mas nós cremos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Abre comigo? Olha, estou abrindo aqui minha Bíblia no livro de Gênesis. Não tem erro, hein? Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 27. O livro de Gênesis, ele é um livro que fala muito sobre família. Eu acho isso muito legal. Eu gosto de pregar para a família, sabe? Eu gosto de falar para a família. Por quê? Porque família tem todas as gerações ali. Eu compreendo com o povo de Deus, não só como adultos de terno e gravata, mas com senhorinhas, com criancinhas, com adolescentes, a nossa família. E a palavra de Deus, principalmente no livro de Gênesis, a gente mostra o povo de Deus usando justamente a família para alcançar os seus objetivos aqui na Terra, os seus propósitos aqui na Terra. E eu quero ler com você, no capítulo 27, a partir do verso 1 até o verso 6, mais ou menos. Vamos lá? Aqui diz mais ou menos assim, o meu subtítulo diz, Isaac abençoa Jacó.
Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho. E ele disse, aqui estou, meu pai. E ele disse, você está vendo que eu estou velho, e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e suas flechas, e vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois eu vou comer, lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca, sua esposa, escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso disse, quando ele saiu para caçar, para Jacó. 3 pontinhos. A gente vai continuar essa história, tá bom? Como eu disse para vocês, isso aqui é uma história de família. E quero apresentar um pouco da minha família para você. Quero mostrar uma foto, por exemplo, da minha irmã comigo quando a gente era criança. Nessa foto aí, é uma foto de um aniversário, era o aniversário da minha irmã, não sei quantos anos ela tinha, uns 3, 4. Eu sou 2 anos mais novo que ela. E aí você está vendo aí algumas bexigas, são mais ou menos 4 bexigas ali, mas uma delas, na verdade, é a minha cabeça. Eu era bem criança, aí, você vai prestar atenção aí, sou eu ali junto com a minha irmã. Olha, minha família, ela é uma família como qualquer outra. E um dia desses, há muitos anos atrás, a gente estava num restaurante. E você sabe como são as crianças. Os adultos ficam conversando e as crianças querem fazer o quê? As crianças querem brincar, querem aproveitar. E você sabe que essas lojas são espertas. E nesse restaurante, eu achei uma máquina de chiclete. Aquela máquina de chiclete tinha chicletes de todas as cores. Eu enlouqueci. Enlouqueci e disse, não, eu quero um chiclete. Saí correndo e pedi para o meu pai, pai, me dá um chiclete, por favor, me dá uma moeda para eu comprar um chiclete. E meu pai disse, não, beleza. Ele tirou do bolso 2 chicletes, 2 moedas. Ele disse, olha, essa moeda é para você comprar um chiclete para você. E essa outra moeda é para você comprar um chiclete para sua irmã, que ainda está almoçando. Entendeu? Entendi. Saí correndo, fui até a máquina de chiclete, coloquei a moeda, girei a válvula, ela fez aquele barulho engraçado, e ali foi deslizando o chiclete até que ele parou na minha mão. Eu peguei a embalagem, puxei, tinha um chiclete lindo e redondo. Coloquei na minha boca, mordi e aquele chiclete virou uma festa na minha boca. Ele tinha aquele suquinho, aquela gosminha, não sei o que dizer, mas ela era tão gostosa. Eu senti ela na minha boca e você sabe, né? Tinha que ter aqueles açúcares e aquelas coisas que enchem as crianças de açúcar para até 2 semanas depois não consegue dormir. Isso aconteceu comigo. Fiquei feliz da vida. Que chiclete maravilhoso. Estava voltando para entregar o outro chiclete para minha irmã. Quando de repente eu pensei, sabe o que é melhor do que um chiclete? 2 chicletes. Olhei o chiclete da minha irmã, o chiclete da minha irmã olhou para mim, olhei para o chiclete da minha irmã, ele olhou para mim. E resumindo, eu voltei para os meus pais com a boca cheia, tentando mastigar 2 chicletes de uma vez. Meu pai olhou para mim e falou, Max, cadê o chiclete da sua irmã? E aí eu tive 2 segundos para pensar em alguma coisa. E aí eu disse, olha, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Eu estava com o chiclete da Thalita, minha irmã, estava voltando aqui para te ver, e um garçom passou na minha frente e eu desviei dele. E aí passou um outro garçom e eu desviei dele também. E de repente a bala voou para o alto e ela girou e no ar ela abriu e caiu na minha boca. Meu pai olhou para mim, olhou para minha mãe e todo mundo caiu na risada. Enfim, resumindo, rimos muito e fiquei de castigo. Me lasquei. Por quê? Porque eu queria o chiclete da minha irmã, menti, roubei, etc. Essa história é uma história antiga que hoje em dia a gente dá muita risada. Mas quando eu reflito sobre isso, sobre a minha infância, nesse episódio especificamente, às vezes eu me pergunto como uma criança da minha idade
mentir, se apropriar de alguém da sua própria família, em prol do quê? Do seu egocentrismo, da sua ganância, tão cedo. E já usando os próprios parentes para conseguir uma vantagem. Interessante, né? Sabe, a verdade é que isso está na nossa natureza. E quando a gente abre a Bíblia, eu mesmo, quando eu abro a Bíblia para essa história de Jacó, eu me identifico bastante. Por quê? Porque Jacó e sua família era uma família como qualquer outra. Essa história, ela é bem famosa da Bíblia. É uma história em que o pai precisa abençoar, segundo a profecia, o filho mais jovem. Mas, como ele tem mais afinidade com o filho mais velho, ele simplesmente resolve abençoar o filho mais velho. Por quê? Por causa da convenção da cultura deles. E aí, ele pede para o filho fazer uma janta para eles, o filho vai embora, e a esposa está ali escutando tudo o que está acontecendo. Ela sai correndo, chama o filho mais jovem e diz, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para você ser abençoado no lugar dele, porque Isaac estava cego. Isaac tinha 137 anos. E sabe, o meio-irmão dele, na verdade, Ismael, já estava morto. Ele tinha morrido exatamente com essa idade, 137 anos. Então, o Isaac, que já estava cego, achou que ia morrer também. Na verdade, ele viveu mais 43 anos. E naquela situação, Rebeca diz, olha, você vai se aproveitar que seu pai está cego, vestir as roupas do seu irmão, que por mais que seja bem diferente dele, era seu irmão gêmeo. Você imita a voz dele, imita o jeito dele, ele é peludo, eu te encho de pelos, você finge que é ele, eu faço uma janta para você, e você rouba a bênção do seu irmão, a bênção que te pertence. E tudo isso acontece, até que o irmão mais velho descobre a traição e jura o irmão de morte. Sabe, quando eu abro a minha Bíblia e leio essa história, no começo está escrito aqui, Isaac abençoa Jacó. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu gosto meu convite aqui para você é que a gente reveja essa história a partir dos 4 personagens. A gente vai ver o que cada um fez de certo ou errado. Vamos lá? Então a gente vai começar por Isaac, nosso primeiro personagem. Se eu perguntasse para você, Isaac, ele abençoou Jacó ou Esaú? Olha, você poderia me dizer, não, ele abençoou Jacó. O que ele queria era abençoar Esaú, mas ele fez o que é certo, porque ele abençoou Jacó no final das contas. Isso é verdade. Isaac abençoou o filho certo, mas no seu coração ele desobedeceu a Deus. No seu coração ele sabia o que Deus queria e fez a outra coisa. Sabe, quando eu volto ali algumas páginas do livro de Gênesis, para mim eu chego à conclusão que Isaac fez a mesma coisa que Eva fez, ali diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva sabia qual era a vontade de Deus. Eva sabia o que Deus tinha dito que ela deveria comer ou não comer, fazer ou não fazer. Mas ela conscientemente olha na cara de Deus e diz, eu não confio em você. Eu vou fazer tudo o que eu quiser. A mesma coisa aconteceu com Isaac. E acontece com a gente também. Nós sabemos pela palavra de Deus o que Ele deseja para a nossa vida, como Ele quer que a gente dirija a nossa família, nossos hábitos, nossas escolhas. Mas muitas vezes a gente olha na cara de Deus e diz, eu vou fazer o que eu quiser. Eu não confio, eu não acredito em você. Sabe, Isaac, ele simplesmente confiou aquela bênção, porque ele era um patriarca, e Deus tinha dado para ele a oportunidade, o dom de abençoar. Mas ele esqueceu que a bênção veio de quem?
A bênção vem de Deus. Ele fala, eu vou te abençoar. E não Deus vai te abençoar através de mim. Ele não achava mais que ele era um meio para um fim, ele achava que ele era um fim em si mesmo. E o que aconteceu? A gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá para o nosso segundo personagem? Segundo personagem é Rebeca. E eu te pergunto, o que Rebeca estava fazendo, escutando a conversa dos outros? Rebeca, eles moravam em tendas naquela época. E no meio daquela conversa particular entre Esaú e Isaac, quem aparece? Rebeca, escutando tudo. E depois tramando ali nos bastidores. Sabe, Rebeca, ela estava fazendo algo que às vezes a gente até brinca. Às vezes eu estou no ambiente da igreja e aí a pessoa fala, não, porque crente não fofoca, crente testemunha. Esse tipo de coisa. Tinha um amigo da igreja que falava que se chama dom de línguas, até brincava. Mas a verdade é que a fofoca é uma coisa muito séria. Muito séria. Olha só, nós estamos vendo aqui uma mãe de família desviando a conversa do próprio marido para ganhar um benefício, porque ela gostava mais de Jacó. E aí ela trama para beneficiar seu outro filho. Sabe, a verdade é que, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu que sou casado há tão pouco tempo, eu tento me colocar nesse lugar. Eu quero ser totalmente transparente para minha esposa. Eu quero que ela saiba o que eu converso com os outros nos bastidores. A verdade é que, geralmente, isso não acontece muito no dia a dia de muita gente. Muitas vezes, eu estou conversando com alguém aqui que talvez sua esposa não tenha acesso às suas redes sociais, às suas conversas particulares, ou o contrário. Por que não? O que a gente tem a esconder? Sabe, Rebeca, ela nos ensina várias coisas através de uma contradição. Ela nos ensina através do mau exemplo, infelizmente. Rebeca olha para Jacó, seu filho, e fala, olha, eu tenho um plano, você precisa confiar em mim. Através de mim, você vai ter tudo o que você quiser. Aí entramos com o nosso terceiro personagem, Jacó. Jacó, nessa história, ele é, entre aspas, o protagonista. É ele que no final aparentemente se dá bem. Por quê? Porque ele consegue o que ele quer, a bênção, mas no final da história ele é ameaçado de morte pelo próprio irmão, por ter traído o próprio pai. Sabe, imagina Jacó naquela situação. Jacó caiu no plano da sua mãe, ela troca suas roupas, seu irmão tinha muitos pelos no corpo, então ela enche ele de pelos de cabra, que hoje em dia é usado em alguns países para fazer peruca, realmente parecia cabelo humano, e ela usa desses artifícios, desses recursos, para quê? Para que ele enganasse seu pai. Sabe, quando eu vejo essa história, eu fico triste por Jacó, porque Jacó, ele não, no final das contas, ele não acredita em Deus, ele acredita num atalho. Ele acredita que sua mãe vai poder lhe proporcionar a bênção que já tinha sido profetizada, prometida para ele há tanto tempo. Sabe, nós estamos na grande era do eu. Quando a gente abre aí as nossas redes sociais, nós assistimos coaches e tantas outras pessoas dizendo que tudo depende de você, tudo depende de mim, tudo depende do que você faz. E existem pessoas que compreendem isso até de um jeito distorcido e compreendem que vale tudo para eu alcançar o que eu quero. A grande pergunta é se o que a gente quer, a gente realmente precisa. Ou se o que a gente precisa e quer é da vontade de Deus naquele momento. Você pode me dizer, mas Jacó precisava ganhar aquela bênção. Jacó tinha que enganar o pai dele, porque senão ele não seria abençoado. Eu não gosto de enxergar desse jeito. Eu gosto de entender que Jacó foi abençoado apesar de tudo que ele fez.
apesar de tudo que ele e sua mãe fizeram. Sabe, no final das contas, a gente tem ali o nosso último personagem. Nós falamos sobre Isaac, o pai, sobre Rebeca, a mãe, falamos sobre Jacó, o filho que consegue a bênção, mas tem ali também Esaú, que é um personagem que particularmente eu gosto muito. Aprendo muito com os erros dele. Esaú, ele era um rapaz que não ligava muito para as coisas espirituais. A palavra fala que, inclusive, nessa fase da vida dele, mesmo sabendo que ele deveria ser o sacerdote da família dele, Esaú está casado com 2 mulheres pagãs. Ele não dava atenção nenhuma para o que era espiritual. Mas quando ele descobre que ele foi traído pelo irmão, ele se enfurece, jura ele de morte. Mas aquilo não era importante, não era desimportante para ele? Resposta? Esaú, ele é vítima de uma grande tragédia, porque ele só valorizou a bênção quando ele perdeu. Muitas vezes a gente é assim também. A gente só valoriza as bênçãos que Deus nos dá quando nós as perdemos. Pronto. Nós aprendemos aqui as 4 histórias, os 4 personagens com a sua própria história. Agora, pensa comigo. Vamos voltar um pouco na história. Olha que interessante. Essa é uma história em que está todo mundo conversando com todo mundo. Começa com Isaac falando com Esaú. Esaú vai embora e Rebeca fala com Jacó. Jacó se apresenta ao pai, Isaac, e fala com ele. Ele vai embora e, de repente, chega Esaú, e Esaú conversa com seu pai, e aí ele o jura de morte, vira toda aquela confusão. É uma história em que está todo mundo conversando com todo mundo. É tudo ali por debaixo dos panos. Todo mundo fala com todo mundo, mas ninguém fala com Deus. Pensa comigo, vamos voltar à história. Se tão somente uma dessas pessoas, no meio dos seus conflitos aí, tivessem buscado a Deus, se uma dessas pessoas tivesse parado e falado, não, espera aí, eu quero saber o que Deus realmente quer para a minha vida. Eu quero saber se Deus concorda com o que eu estou fazendo. No meu ver, a história seria totalmente diferente. Vamos lá, pensa comigo. Se Jacó, vamos lá para o nosso primeiro personagem. Se Isaac tivesse realmente a vontade de abençoar o filho errado, mas antes de falar com Esaú, tivesse clamado a Deus, tivesse dito a Deus, eu estou sendo sincero, eu não quero abençoar Jacó, mas eu quero fazer a tua vontade. A história teria sido diferente. Se Rebeca tivesse escutado o que Isaac pretendia fazer, e ela perguntasse para Deus, essa mesma é a sua vontade, talvez Deus teria dado coragem para ela encarar Isaac e ser usada por Deus para que ele compreendesse que aquele nunca tinha sido o plano de Deus. Se Jacó tivesse buscado a Deus quando sua mãe quis fazer aquela trama, quis fazer aquele plano, eu compreendo que Jacó poderia ter ido ali, diante de seu pai, com a cara limpa, dito a verdade, relembrado o plano de Deus, e a história também seria diferente. E se ainda tudo disso tivesse acontecido, se toda a traição tivesse ocorrido, se tão somente Esaú tivesse compreendido, reconhecido que ele estava perdendo algo que ele não valorizava, talvez a história também fosse diferente. Sabe, o que é mais triste para mim, quando eu leio essa história, é que ela é a história de uma família, como a minha, como a sua, mas principalmente, ela é uma história em que não há heróis. É uma história em que estão todos errados. É uma história em que todas as pessoas dessa trama estão completamente enganadas e cegas.
pelo seu orgulho, pelas suas ambições. E quando eu coloquei o nome dessa mensagem, de comunhão versus confusão, foi justamente por isso. Porque, pensa aqui comigo, você imagina que essa era uma família que buscava realmente a Deus todos os dias? Você imagina essa mesma família ali de manhã, abrindo a palavra, dando as mãos, cantando uma música, para que Deus habitasse ali com eles em suas decisões? Olha, eu duvido bastante. E olha como terminou essa história. Olha o que tudo isso acarretou. Sabe, eu quero do fundo do meu coração ser uma pessoa boa. E do fundo do meu coração eu sei que eu não sou. Mas eu leio essa história e vejo pessoas como eu, como meu pai, como minha mãe, como você aí que está me ouvindo. E eu peço para que Deus tenha misericórdia de mim. Peço para que, em meio a uma família, num tempo tão difícil como nós estamos, em que pais se degladiam contra filhos e filhos contra pais, eu quero fazer a diferença, sabe? Eu quero ser uma pessoa de Deus. O convite não do Max, mas o convite de Deus para você é justamente esse. É que você entenda que se você não tem comunhão na tua família, você está procurando confusão. Se buscando a Deus nesse mundo já é tão difícil, imagina quando a gente não busca. Olha, eu quero fazer mais uma oração com você. Uma curta oração, uma oração de entrega. Uma oração para que nós aprendamos com os erros das outras famílias. Ou com os erros com as coisas chatas que acontecem na nossa própria família. E para que Deus nos dê um coração sábio. Você ora comigo? Vamos lá. Senhor Jesus, tem misericórdia da gente. Pai, a família é o tipo de coisa que a gente não escolhe, não é verdade? Quando a gente nasceu, nós já tínhamos ali nossos parentes, pessoas que nem sempre concordam com a gente, nem sempre têm os mesmos princípios que a gente, nem sempre somam. Ao mesmo tempo, essa pessoa também pode ser a gente. A gente que está escutando essa palavra também podemos ser esse tipo de pessoa. Pai, dá-nos um coração que te busca. Dá-nos um coração de comunhão. Que no meio da confusão desse mundo, nossa família, ali de mãos dadas, seja realmente, Pai, uma fortaleza de salvação e de comunhão. Em nome de Jesus, nós te imploramos. Amém.